Bem, Pai, Senhor, para a amada igreja, vamos dar início à aula desta manhã. Hoje vamos começar uma revistinha nova. Esse trimestre vai falar sobre a igreja em Jerusalém, né? E hoje é a lição número 1. Amém? Antes de nós começarmos, vamos orar, né? Colocar diante do Senhor esta aula. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta manhã para aprendermos mais da Sua palavra. Queremos, Senhor, te pedir a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia para falarmos de ti, da tua parte, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor falando através dos meus lábios, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer minha vida, Pai. Enche nosso coração nesta manhã de alegria, de gozo, regozijo, felicidade por estarmos aqui na sua casa, Pai, na sua presença, crescendo na tua graça, no teu conhecimento. O Senhor venha, Senhor, renovar nossas forças. O Senhor venha, Pai, nos fortalecer nesta manhã. O Senhor venha, Senhor, avivar a nossa vida, Pai, através do Teu Espírito Santo. Reveste-me, Pai, com a tua intrepidez, coragem, ousadia, dinamismo, eloquência, fervor, para falar de Ti e da Tua palavra, Pai. Que saiamos, Pai, desta manhã, desta aula, regozijando, porque entendemos, compreendemos a Sua palavra, Deus. Os pais esclarece acerca do assunto do batismo do Espírito Santo e outros assuntos também acerca, Pai, da Sua pessoa. Que possamos, Pai, sair daqui, Pai, entendendo, compreendendo a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Desde já queremos, Pai, repreender todo o mal que é roubar a semente da terra do nosso coração, que a semente caia numa terra fértil e venha produzir o fruto necessário, a 100, a 60, a 30 por 1, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha frutificar em nosso coração, para que possamos guardar a Tua palavra, como diz o salmista, Salmo 119, versículo 11, no coração guardei a Tua palavra, para não pecar contra Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glorifica o Teu nome, Pai, fortalece as nossas vidas, derrama sobre nós nesta manhã a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Aviva a Tua obra em nós, Pai. Aquele que não é batizado, batiza nesta manhã com o Espírito Santo. Derrama a Tua glória, Pai. Derrama a Tua presença sobre nós e que o Teu nome venha ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse trimestre vai falar sobre a igreja em Jerusalém, né? Hoje a lição 1, a igreja que nasceu no Pentecoste. Então vamos falar sobre o surgimento, o nascimento da igreja, né? Lá em Mateus 16, 18, o Senhor falou para Pedro: bem sei que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Ali não foi o nascimento da igreja, ali foi o fundamento da igreja, né? Foi a fundação da igreja. Porque a igreja só nasceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ali inaugurou a igreja do Senhor, né? Toda a construção tem que ter uma fundação. Então, em Mateus 16, 18, o Senhor lançou os alicerces, lançou os fundamentos. Bem sei que tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, né? A igreja seria edificada sobre o fundamento. Que fundamento é esse? Jesus, né? 1 Pedro 3, versículo 11. Que ninguém lance outro fundamento no qual já foi posto, a não ser Jesus. Então, Jesus, ele é o fundamento. E quando a pessoa ela confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ali começa a se ter o fundamento, que ela colocou Jesus agora como base na sua vida. E ela vai nascer pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai gerar a igreja. É o Espírito Santo que gera o novo nascimento, a regeneração, né, a conversão na vida da pessoa. Então, primeiro vem a base, vem o alicerce, para depois vir o nascimento, tá bom? Vamos para o nosso texto áureo da nossa lição. Diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículo 4. Verdade prática, a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Então vamos ver hoje a natureza, né, do Pentecoste, os propósitos do Pentecoste, o que é o Pentecoste, né? Qual foi a finalidade da descida do Espírito Santo sobre a igreja,
Então vamos ver esses tópicos hoje, né? Porque o Pentecoste era uma festa judia ou judaica, né? Era comemorada 50 dias após a Páscoa. Por isso que o nome é Penta, né? Pentecoste, 50º dia após a Páscoa. O cordeiro morria na Páscoa, né? Celebrando a saída do povo hebreu lá do Egito. E 50 dias após esse, né, acontecimento, essa festa da expiação, que era a morte do cordeiro, 50 dias após a Páscoa, comemorava o Pentecoste, que era a festa da colheita, a festa das primícias. Então, todos judeus espalhados pelas nações vinham a Jerusalém para celebrar a festa do Pentecoste, trazendo as suas primícias. Era uma festa sagrada. 3 festas, vamos ver hoje, que eram sagradas, né? É a festa da expiação, a festa da Páscoa e a festa do Pentecoste. Eram 3 festas durante o ano, que era obrigatório todo judeu ir a Jerusalém para celebrar essas 3 festas, né? Expiação, Páscoa e Pentecoste. Então, a Pentecoste era uma festa sagrada. E naquele momento, Deus aproveitou que os judeus estavam reunidos, todos vieram, né, das partes do mundo, vieram a Jerusalém trazer as suas primícias, estavam cultuando a Deus, e o Espírito Santo foi derramado. Por isso que isso se tornou, né, pentecostal. Por isso que nós somos pentecostal, porque a igreja nasceu no dia de Pentecoste. Tá bom? Abre aí, vamos lá em leitura bíblica em classe. Atos, vamos ver na nossa revista, na nossa Bíblia, que aqui a revistinha é revista corrigida. Vamos ler a nossa tradução. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo... Vamos ler até o versículo 17. Atos, capítulo 2, versículo 1 até o 17. Diz assim, Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quer dizer, ao cumprir-se a festa de Pentecostes, né? A festa das primícias. Continuando. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram. Então, eles viram, né? Foram vistos, a manifestação visível. Todos viram como distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então, todos vieram ver visivelmente, não foi uma coisa espiritual. Eles viram fisicamente, né, as línguas repartidas de fogo entre a cabeça dos irmãos. Então, foram uma aparência visível, né, como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do sol, ou debaixo do céu. Então, vinha judeus de toda parte a Jerusalém celebrar a festa do Pentecostes. Estavam todos reunidos, né? Naquele dia, naquela hora, naquele mesmo local. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos. Então tinha ali judeu, porque veio, né, a dispersão. Quando o povo judeu foi disperso, né, pelo mundo, a primeira dispersão foi com Nabucodonosor, quando ele entrou em Jerusalém, né, destruiu o templo, destruiu a cidade, os judeus foram dispersos. E ali ficaram os judeus espalhados por toda a face da terra. Depois veio a segunda dispersão, foi no tempo grego, né? Os judeus foram dispersos também por toda a parte. Então tinha judeus por todo o mundo, por todas as nações. Eles falavam a língua daquela nação e falavam também a sua língua original, sua língua hebraica ou aramaico, né? Nesse momento aqui houve uma unificação. Todos falavam a mesma língua, todos se entendiam, né? Deus unificou as línguas. Continuando, versículo de número 9.
Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos, que aqui residem, tanto judeus como proselitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Então, Pentecoste, o derramado do Espírito Santo ocorreu 9 da manhã, que é o dia do judeu, começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde, né? Então, a terceira hora do dia era 9 da manhã, né? Começa às 6, às 7. Primeira hora, de 7 às 8. Segunda hora, de 8 às 9. Terceira hora. Então, terceira hora do dia. Então, eles buscavam a Deus pela manhã, né? Estavam entregando a Deus as primícias da sua renda, do seu fruto, e as primícias do seu tempo, né? Por isso que Deus não quer resto do meu tempo, Deus não quer resto do teu tempo, Deus quer as primeiras horas do dia, tem que ser dedicada a Ele. Como nós separamos nosso dízimo, né, que são as primícias, para entregar na casa do tesouro, também nós devemos entregar as primícias do nosso tempo, né? Eu sei que hoje em dia, né, é corrido, às vezes não dá tempo, mas nós devemos dar para Deus as primícias, porque Deus quer o melhor do meu tempo, o melhor do teu tempo, o melhor da minha vida, o melhor da tua vida, né? Às vezes a pessoa chega cansada do trabalho e vai orar à noite. Aí vai trocar as bolas todas, né? Em vez de orar: Senhor, perdoa os meus pecados, vai orar: Senhor, abençoa meus pecados. Está cansado, está com o tico-teco cansado, vai começar a trocar as bolas. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, abençoa meus pecados. Então, irmãos, temos que orar como você acorda. Você está revigorado, fortalecido, sua mente está renovada, você dormiu a noite toda, e ali as primeiras horas têm que ser entregues a Deus, né? E aí Deus vai se agradar. Por que Deus se agradou da oferta, né, de Abel e desprezou a oferta de Caim? Porque Abel deu das primícias, Caim deu dos produtos da terra, o que sobrou ele foi entregar para Deus, e Deus não aceitou, né? Se nós, como era do mundo, dávamos para o inimigo, né? Não para Deus, para o inimigo, o melhor, o inimigo exigia da gente o melhor, era melhor charuto, melhor cachaça, melhor uísque, era melhor tudo, né? Como é que para Deus a gente vai dar o resto, o que sobrar? Então, para Deus tem que ser o melhor do tempo, o melhor da vida, o melhor da finança, o melhor. Tudo para Deus tem que ser a primazia. Amém? Continuando aqui, Atos 2, versículo agora 16. Mas o que ocorre é o que foi dito, aí agora Pedro vai explicar o que aconteceu, né? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor derramaria do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Amém? Então, o que ocorreu no dia de Pentecostes era o cumprimento da promessa de Deus, né, falada pelo profeta Joel. Amém? Vamos agora para a nossa introdução, da nossa revistinha, Atos 2, introdução da nossa revistinha diz assim: a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Amém? Então, se perguntarem para você quando a igreja nasceu, você vai responder no dia de Pentecostes. Amém? Ela não nasceu em Mateus 16, 18. Ela nasceu em Atos 2, versículo 1. Amém? Então, a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus
e acontecia 50 dias depois da Páscoa, como eu falei, né? Páscoa, 50 dias depois, a festa de Pentecostes. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecostes marcou o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel 2:28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecoste foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. Vamos lá, por favor. Capítulo 16 de Deuteronômio. Existiam 3 festas, como eu falei aqui no início, especiais e obrigatórias para o povo judeu. Era obrigado eles comparecerem em Jerusalém. Eles poderiam estar em qualquer parte do mundo, tinha que ir a Jerusalém celebrarem essas festas, né? Diz aí, Deuteronômio 16. Todos acharam? Versículo 1 em diante. Guarda o mês de Abibe, né? A primeira Páscoa, melhor, a primeira festa importante era a Páscoa. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, do rebanho, do gado, do lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Amém? Então, por isso que Jesus morreu na Páscoa. Então, o cordeiro, ele não podia ficar de um dia para o outro. Por isso que Jesus, ele morreu na sexta-feira e foi logo sepultado, porque a carne do cordeiro não podia ser, né, não podia esperar de um dia para o outro. E a Páscoa simbolizava a saída do povo hebreu, né, do Egito. E logo depois, lá no versículo 9, tinha a segunda festa importante para o judeu, que era a festa de Pentecostes. 7 semanas, quer dizer, 50 dias, né, contarás quando a foice começar na seara. Entrarás a contar as 7 semanas e celebrarás a festa das semanas. Então, a festa de Pentecostes também era a festa das semanas, né, porque o povo colhia e entregava a Jerusalém as primícias, né, do seu fruto. Continuando, versículo 10, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para lhe fazer habitar o seu nome. Amém? Então o povo trazia para Deus as primícias do seu fruto e entregava para Deus lá em Jerusalém. Era a festa das primícias, a festa das semanas. Era uma festa sagrada para o povo judeu. E Deus aproveita essa ocasião para derramar o seu Espírito, porque era uma promessa que Deus fez através do profeta Joel, Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias derramaria o seu Espírito. E o Senhor também tinha profetizado a vinda do outro Consolador, né? João capítulo 14, versículo 16 e 17, que ele diz que rogaria ao Pai, eles vos daria outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. Versículo 17,
O Espírito da verdade que o mundo não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque estará convosco e habitará em vós. Então o Espírito Santo foi prometido, o outro Consolador, o outro da mesma espécie, o outro que viria substituir a presença física do Senhor. Então o Espírito Santo viria substituir a ausência do Mestre, porque Jesus iria para o Pai, seria crucificado, morto, ao terceiro dia ele ia ressuscitar, ele iria para o Pai e ficaria para o Pai, ao lado do Pai para sempre. Mas ele ia suprir essa necessidade através da presença do Espírito Santo. E a palavra consolador quer dizer paracletos, né? Na nossa língua, advogado. Aquele que veio para advogar, aquele que veio para se colocar, né, na defesa do outro, aquele que veio encorajar, aquele que veio, né, nos dar ânimo, nos dar coragem, né, no momento de dificuldade. Então ele veio substituir a presença do Mestre. E Jesus falou em João 14, 26, que ele ia nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor tinha dito. Então o Espírito Santo veio ensinar a igreja. Tudo que nós sabemos, tudo que a igreja sabe, é por meio do Espírito Santo. Né? Sem o Espírito Santo não há milagre. Sem o Espírito Santo não há poder de Deus na igreja. Então os discípulos iam precisar da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Né? Em João 16, versículo 8, ele falou, se eu não for, o outro Consolador não pode vir. Mas se eu for, enviarei o outro Consolador. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para junto do Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. No versículo 13, ele fala, e ele vos guiará a toda verdade. Então o Espírito Santo foi enviado para convencer a raça humana do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo não há convencimento, sem o Espírito Santo não há salvação, sem o Espírito Santo não há ressurreição dentre os mortos. O Senhor só ressuscitou porque o Espírito Santo habitava nele. Então, por isso que nós precisamos conservar a presença do Espírito Santo em nós. Na Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que perderam o Espírito Santo e não tiveram salvação. Né? Tem lá Sansão, que perdeu a presença do Espírito Santo. Tem lá Saul, que perdeu a presença do Espírito Santo. E qual foi o fim deles? Suicídio. Os dois se suicidaram. Né? Sansão pediu a Deus força para poder derrubar as colunas, para poder matar os filisteus. Ele morreu junto com os filisteus. Ele matou mais filisteus na sua morte que na sua vida. Depois foi Saul, perdeu a presença do Espírito Santo. Qual foi o seu fim? Suicídio. Ele estava lá, lutando com os filisteus avistaram ele, mataram ele, né? Melhor, flecharam ele, ele viu, né, em sofrimento, e disse para o seu escudeiro para matá-lo, porque ele não queria ser morto por incircunciso. E aí o seu escudeiro não quis, ele pega a lança e se lança em cima da lança e se mata. Né? Então, quando a pessoa começa a perder a presença do Espírito Santo, começa a entrar um monte de pensamentos ruins, começa a entrar um monte de coisa ruim na vida da pessoa. Então, não podemos perder a presença do Espírito Santo. É Ele que conserva a nossa mente, Ele conserva a nossa alma, Ele conserva o nosso pensamento, Ele conserva o nosso sentimento. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 12, 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai do corpo, ele anda por lugares altos, procurando repouso. E diz consigo, quando ele não encontra, voltarei para minha casa de onde saí. Mas ele não volta sozinho, ele volta com mais 7. E o último estado se torna pior do que o primeiro, porque ele encontra a casa vazia, ornamentada e varrida. Então a casa, nós somos uma casa espiritual. A nossa casa não pode estar vazia, a nossa casa tem que estar preenchida. Preenchida por quem? Preenchida por alguém, preenchida pela presença do Espírito Santo. Diz o ditado no mundo, mente vazia é oficina do diabo.
Então temos que se encher do Espírito Santo. Efésios 5, versículo 18 fala: enchei-vos do Espírito. É um imperativo. Eu me encho hoje, é uma ordem. Eu me encho amanhã e me encho sempre. É uma ordem para eu e você sempre ser cheio do Espírito Santo. É um mandamento que Paulo fala para a igreja de Éfeso. Então eu não posso deixar minha mente vazia. Você não pode deixar sua mente vazia. Porque as pessoas, às vezes, sofrem de pensamentos ruins, sofrem daquilo, sofrem daquilo, porque a mente está vazia, o coração está vazio. Tem que se encher de Deus, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Se possível, ouvir louvor. Você não tem tempo de ler a Bíblia? Vai trabalhando, ouvindo no carro louvor. Vai trabalhando, ouvindo no carro mensagens bíblicas. Vai ouvindo, agora tem até Bíblia narrada, falada. Vai ouvindo a palavra de Deus, vai se enchendo de Deus. Nós temos que se encher de Deus o tempo todo. Porque a Bíblia declara, 1 Pedro 5:8, que o diabo, vosso adversário, anda de redor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Então, nossa casa não pode estar vazia. Nossa casa tem que estar cheia, preenchida por alguém. O que acontece quando uma casa está vazia? O que acontece quando o terreno está vazio? Já parou para analisar? Acontece algumas coisas. Primeiro, ela se torna entulho. As pessoas começam a jogar lixo, Porque está vazia, o terreno está vazio, as pessoas começam a entulhar lixo. Então, se sua mente está vazia, se a mente da pessoa está vazia, ela vai se tornar entulho de lixo. E a nossa mente não pode ser depósito de lixo. Nós não fomos feitos para isso. Nossa mente é depósito do Espírito Santo. Deus depositou em mim, Deus depositou em você a presença do Espírito Santo, amém? Nós somos moradas do Espírito Santo nessa terra. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Não foi para ser depósito de lixo, Segunda coisa que acontece quando uma casa está vazia é que pode ser morada de uma outra pessoa, E passando alguns anos, ela pode ser conquistada, adquirida pelo uso capião. Então, se a pessoa morar num terreno por 15 anos, uma casa por 15 anos e está vazia, ninguém vai requerer aquela casa, e a pessoa, o dono, chega depois de 15 anos, vai requerer na justiça aquela casa, ela pode perder pelo uso capião. Então, se a gente não ocupar a nossa casa, o inimigo vai querer requerer. O que Deus fala no texto? O espírito imundo sai de um corpo, anda por lugares lados, procurando repouso, não encontrando, volta para casa de onde sair. Ele diz consigo mesmo: voltarei para casa de onde sair. Então, a nossa casa não pode estar vazia. Porque uma casa vazia, primeiro, depósito de lixo. Segundo, pode ser habitada por outra pessoa. E aí a pessoa pode perder o imóvel. Então, nossa casa espiritual, nosso terreno pode ser habitado por outro ser. Nossa vida é propriedade do Espírito Santo. O que é propriedade do Espírito Santo? Levante a mão para o alto e glorifique a Deus. Então, não podemos deixar o inimigo vir e ficar lá a bandeira sem terra. Porque o inimigo é sem terra, Ele não tem terra, ele não tem casa, ele perdeu a chave da casa dele. Ele é o sem teto. Ele é do movimento sem terra. Ele não tem casa. Jesus expulsou ele tomou a chave do inferno, a chave da morte. Ele perdeu a chave. Ele não tem a chave da casa dele. Quem tem a chave da casa é Jesus. Mas ele anda por aí, procurando repouso. Ele não pode encontrar repouso na minha vida e na tua vida, porque nós somos morada do Espírito Santo. Então, nossa propriedade é de Deus. Existe alguém habitando nela, existe alguém morando nela, e esse alguém se chama Espírito Santo de Deus. Deus enviou o Espírito Santo para ocupar o vazio na minha vida e o vazio na tua vida. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em mim e habitar em você, fazer de mim e de você a sua propriedade. E aí existe a lei da física: 2 corpos não podem habitar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, um tem que sair para o outro habitar. Então, o inimigo tem que sair para o Espírito Santo habitar, E como que eu faço isso, irmãos? Esse copo aqui está cheio, O copo cheio não consegue preencher, a não ser misturar, mas preencher o copo cheio ninguém consegue preencher. Tem que fazer, eu tenho que esvaziar, Eu tenho que me esvaziar para o Espírito Santo me encher. Se eu estiver cheio de mim, o Espírito Santo não enche. Se eu estiver cheio da minha vontade, o Espírito Santo não enche. O que Paulo ensina? Filipenses 2, versículo 5.
tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque, sendo Deus, não usou de usurpação o ser igual a Deus. Antes, se esvaziou. Então, para o Espírito Santo encher, a igreja estava cheia, porque estava vazia. Vazia do mundo, vazia de si, vazia da sua vontade, vazia dos seus pensamentos, estava vazia para Deus encher. Copo vazio é enchimento do Espírito Santo. Copo cheio, o Espírito Santo não pode encher. Então, se nós quisermos ser cheio todo dia, eu tenho que me esvaziar todo dia e pedir: Senhor, me enche de Ti, me enche da Tua presença, me enche da Tua graça, me enche do Teu fruto, me enche dos Teus dons, porque sem Ti nada sou, sem Ti nada posso. Então, todo dia é dia nós sermos cheios do Espírito. Quem quer ser cheio aqui? Levante a mão para o alto e glorifique a Deus, amém? Então, hoje, nesta manhã, é manhã de nós se esvaziarmos. Se esvaziarmos para Deus encher as nossas vidas com a presença dEle. Amém? Então, estão entendendo até aqui? Primeiro tópico aí da nossa revistinha. A natureza do Pentecoste bíblico. Vamos ver agora que essa natureza do Pentecoste, ela é divina. Por quê? Ela teve origem em Deus. Então, o Pentecoste, por isso que nós somos igreja pentecostal, porque a igreja nasceu em Pentecoste. A igreja que crê nos dons espirituais, né? Por isso que nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja que acredita nos dons espirituais, né? Primeiro ponto, né, do primeiro tópico, de natureza divina. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito, no dia de Pentecoste, foi ouvido do céu um som. Né? Eles ouviram um som, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Como falei aqui, então foi uma visão visível. Eles viram, não foi algo espiritual. Eles viram línguas sobre a cabeça dos irmãos. Né? Continuando, os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamada de teofanias. Né? Teofanias é a manifestação de Deus. Toda vez que a gente lê na antiga aliança, anjo, com letra maiúscula, ali era Deus. Né? Era a teofania, a manifestação de Deus na antiga aliança. Né? Então, lá no cenáculo, eles viram a teofania, viram a manifestação de Deus visível. Eles viram com seus próprios olhos. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés, naquela ocasião. Houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar sobre a terra, te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Então, para inaugurar uma aliança, na antiga aliança, que era a aliança mosaica, o que Deus fez? Manifestou o seu poder no Monte Sinai. Fogo, né? Trovões, raios, né? Todos viram visivelmente. E para inaugurar uma outra aliança, uma nova aliança, né? Deus também manifestou com fogo agora no cenáculo. Era uma nova inauguração, era uma nova aliança. Porque naquela aliança do Sinai, era uma aliança carnal, é uma aliança na carne. Uma aliança escrita em pedras, né? Tábuas de pedras. Na nova aliança, no Pentecoste, inaugura uma nova dispensação. Deus habitando no homem. Deus habitando em mim, Deus habitando em você. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora não é mais tábuas de pedra. Deus não escreve mais em tábuas de pedra. Deus escreve agora no meu e no teu coração.
Ele mora no meu coração, Ele mora no teu coração. Ele grava na minha e na tua mente a sua lei. Ele grava no meu coração, no teu coração, a palavra dEle. Por isso eu citei aqui Salmo 119, versículo 11. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra tem que estar no meu coração, no teu coração. O Espírito Santo grava na minha mente, na tua mente, uma nova lei. A lei do Espírito Santo, a lei da palavra. É uma nova dispensação. Na antiga aliança, toda vez que era levantado um tabernáculo, um templo, Deus enchia aquele templo com a glória dele, enchia aquele templo com a sua presença. Quando Moisés levanta o tabernáculo, lá em Êxodo 40, Moisés vai ungir todo o tabernáculo e vai colocar o tabernáculo em ordem, de dentro para fora, vai colocar a arca, vai colocar os instrumentos, vai colocar o altar, vai colocar a bacia. E quando ele termina de levantar o tabernáculo, ele coloca tudo em ordem, a glória enche o tabernáculo. Moisés fica lá de fora do tabernáculo. Quando Davi ele vai levantar o censo e vai se arrepender, vimos aqui na semana passada, no congresso de oração, ele vai levantar o altar, ele vai sacrificar um novilho pela oferta pelo seu pecado, holocausto, como oferta pacífica. Deus vai responder com fogo aquela oferta. Aí ele vai passar o reino para Salomão, segundo Crônicas capítulo 5. Salomão acaba de erguer o templo, ele coloca a arca no interior do templo, ele sacrifica ao Senhor 1000 holocaustos, ele sacrifica a Deus holocaustos, e quando ele termina, e todos os levitas, numa só voz, uníssono, levanta a voz e canta ao Senhor, a glória enche o templo, os sacerdotes ficam do lado de fora, e a glória toma todo o templo. Porque Deus responde com fogo quando Ele se agrada de um sacrifício, quando Ele se agrada de uma oferta. Jesus veio a essa terra, Ele morreu naquela cruz, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele vai até a presença do Pai, vai entregar o seu sangue, e Ele vai ofertar em meu e teu lugar a oferta pela culpa, a oferta pelo holocausto, a oferta pela oferta pacífica, pela paz. Ele vai assentar à direita do Pai e vai falar: Pai, pode enviar o Espírito Santo, pode enviar, e o Pai se agrada. Filho, eu me agradei dessa oferta, eu me agradei de ti, e a Bíblia declara que Ele vai responder com fogo. Atos capítulo 2, versículo 1, agora enche o templo, mas agora não era um templo carnal, não era um templo levantado por Moisés, não era um templo levantado por Salomão, não era um templo levantado por Zorobabel, não era um templo levantado por Herodes, era o templo levantado por Jesus, era o templo levantado por Jesus, era Deus habitando no homem, era Deus habitando no homem, era a glória habitando no homem, era a presença habitando no homem, e toda vez que Deus se agrada de uma oferta, Ele responde com fogo, Ele responde com glória, Ele enche a casa de glória, Ele encheu aquele local de glória. Os discípulos, 120 pessoas, viram a manifestação da glória de Deus, a glória encheu o templo, a glória encheu aquela casa, e viram línguas espartidas sobre eles como de fogo, e viram visivelmente, e ouviram audivelmente a glória enchendo o templo. Nesta manhã, Deus quer encher a minha vida, nesta manhã Deus quer encher a tua vida, nesta manhã é manhã de glória, é manhã de batismo no Espírito Santo. Se você não é batizado, é manhã de você ficar cheio, é manhã de você pedir a Deus: Senhor, me batiza, derrama a sua glória sobre mim, derrama a sua presença sobre mim. Quando Deus se agrada de uma oferta, Ele enche a casa com glória. Aleluia! Quem aqui quer ser cheio da glória, levante a mão para o alto e glorifique a Deus. É manhã de nós sermos cheios da glória. Quando Deus derrama a sua glória no cenáculo, Ele diz para a raça humana: eu me agradei da oferta do meu filho, eu me agradei do sacrifício do meu filho. E toda vez que Deus está alegre, Ele derrama a sua glória. Aleluia! Quer ter manifestação de Deus? Alegra o coração de Deus. Oferte uma oferta que agrade a Deus. Detalhe: Moisés ficou lá de fora, os sacerdotes ficaram lá de fora.
e a glória encheu. Como eu falei aqui, o copo tem que estar vazio. A ser cheio, o copo tem que estar vazio. Não pode ter nada de mim e de você. O sacerdote lá de fora, Moisés lá de fora, o meu eu, o teu eu tem que ficar lá de fora, para a glória encher. A minha vontade tem que ficar lá fora, para a glória encher. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só pode ser cheio quem é vazio. Só pode ser cheio quem é dependente. Só pode ser cheio quem precisa do Senhor. Então amanhã de nós dependermos de Deus, deixarmos lá fora o nosso eu, deixarmos lá fora a nossa vontade, para que a glória possa encher, para que a glória possa manifestar, para que Deus possa manifestar visivelmente o poder da sua glória. Tem aqui nessa manhã que quer ser cheio da glória, levante a mão para o alto e glorifique a Deus. Amém, irmãos? Segundo ponto do primeiro tópico, um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, com uma das experiências mais marcantes da história do antigo povo de Deus, né? Porque foi uma manifestação visível no Sinai, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Ali inaugurou a igreja, como eu falei, inaugurou uma nova dispensação. Deus habitando no homem, Deus morando no homem. Agora Deus não enche somente o templo, Deus enche o templo físico e espiritual, que é a minha vida e a tua vida. Muito maior agora é a nova lei, a nova aliança. Continuando, Pentecoste, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. Aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Amém? Vamos lá, capítulo 8 de Hebreus. Como eu falei para vocês, na antiga aliança era escrita em tábuas de pedra. Na nova aliança, tábuas de carne, coração. Hebreus capítulo 8, versículo 10 ao versículo 13. Hebreus capítulo 8, versículo 10 ao 13. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração a escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, no Pentecostes se inaugura essa nova dispensação, né? E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Então, a antiga aliança caducou, né? Não o Antigo Testamento, a aliança, tá? Porque a palavra de Deus é uma só. Tem igrejas que só pregam, só vale o que Paulo prega, só vale o que o Novo Testamento prega, só vale o que o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento não vale não. O que caducou foi a antiga aliança, a aliança mosaica feita no Sinai, amém? Mas a nova aliança continua em vigor hoje, amém? O Antigo e o Novo Testamento valem para mim e para você até hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. Toda ela é divina, tá bom? Nenhuma palavra da antiga aliança não é inspirada. Toda a palavra, ela é inspirada. O que caducou foi a aliança, tá bom? Continuando. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém? Hebreus 10, agora, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 13, até o versículo de número 18. Hebreus 10, fala também muito parecido com Hebreus capítulo 8. Hebreus 10, versículo 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos prostrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto
após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Por isso que na antiga aliança, o povo judeu não conseguia obedecer, né? Os profetas profetizavam, Deus usava os profetas, o povo ouvia, saía por aqui, entrava por aqui, saía por aqui. Eles não conseguiam obedecer, né? Porque não tinha o Espírito Santo, não tinha na mente deles gravada a palavra de Deus. Por que nós conseguimos hoje obedecer? Que o Espírito Santo grava na minha mente, na tua mente. Não é versículo, não é capítulo, não é isso. Nós sabemos o que a Bíblia diz. É isso que o Espírito Santo grava na minha mente e na tua mente. Eu sei isso, não posso matar, não posso roubar, não posso adulterar, né? Tenho que honrar meus compromissos. Nós sabemos o que a Bíblia diz, né? Eu não posso ter outro Deus, eu não posso adorar outro Senhor, eu não posso pregar heresia. Nós sabemos o que a palavra de Deus diz, né? Então isso foi inculcado na minha mente, na tua mente, pela palavra de Deus, através do Espírito Santo. Continuando, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Então não precisa mais ofertar para o pecado. Jesus fez a oferta pelo pecado. Amém? Terceiro ponto do primeiro tópico: centrada em Cristo nos tempos finais. Então a natureza lá do Pentecoste, ela é divina, tá bom? É um evento paralelo ao Sinai e ela é centrada em Cristo. Só pode receber o Espírito Santo quem tem Jesus. Quem não tem Jesus, como nós aprendemos com o nosso pastor aí, a segunda do Espírito Santo, quem não tem Jesus não pode receber o Espírito Santo. Então uma igreja aí que é carismática, está falando mistério, está adorando Maria, não pode receber Jesus, né? Jesus não divide a glória dele com ninguém. Tem que ter Jesus como centro, como o único Senhor de sua vida, tá bom? Continuando, na sua pregação no dia de Pentecoste, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Isso significa que, embora o Pentecoste seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sua cruz, sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem a cruz. Amém? Então não há derramamento do Espírito Santo, não há batismo do Espírito Santo sem Jesus. Ele é o centro, ele é o alvo. Além disso, Pedro explicou que o Pentecoste foi cumprimento da promessa, da profecia de Joel 2:28, que anunciava que Deus derramaria o Espírito Santo, o seu Espírito, sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Amém? Então, quando o Espírito Santo foi derramado, além de inaugurar uma nova dispensação, Deus habitando no homem, a dispensação da igreja, inaugurou os últimos dias da igreja na terra. Os últimos dias da raça humana sobre a terra. Inaugurou o tempo da vinda de Jesus, o tempo escatológico. Abre a sua Bíblia lá em Joel capítulo 2, versículo 28 em diante. Joel capítulo 2, porque o derramamento do Espírito Santo está ligado, né, aos últimos dias. Joel capítulo 2, versículo 28 até o 30. Diz assim, o Joel colocou ali na tela, e acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei esses prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, né? Quantos sinais nós vimos aí, cidade sendo incendiada, pegando fogo, aquelas colunas de fumaça subindo, né? É o cumprimento
da palavra de Deus. Colunas de fumaça, né? Fogo, coluna de fumaça, sangue. 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor é o dia da grande tribulação, onde Deus vai julgar as nações. Então, quando Deus derrama o Espírito Santo em Pentecostes, inaugura os últimos dias da raça humana sobre a terra, né? Inaugura o tempo escatológico, a volta de Jesus. Amém? Salmo 102, eu achei lindo esse salmo, Salmo 102, versículo 15 ao 22, Salmo 102, versículo 15 ao 22, diz assim, Salmo 102, versículo 15 ao 22. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, né? Continuando, porque o Senhor edificou a Sião e apareceu na sua glória. Está falando lá de Pentecostes, tá? E apareceu a Sião, edificou a Sião e apareceu na sua glória. Atendeu a oração do desamparado, né? Porque a igreja ficou 10 dias orando pelo Pentecostes, né? E não desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura. Todos nós hoje falamos do Pentecostes. Deus edificou em Sião, manifestou a sua glória em Sião, Jerusalém, né? Não desdenhou a oração dos discípulos, que oraram 10 dias pelo Pentecostes, né? Nós falamos desse evento, ficou registrado durante as gerações, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Então ali foi criado um povo, foi criada a igreja. No dia de Pentecostes, a igreja foi criada, né? Esse salmo é um salmo profético, falando do Pentecostes. Versículo de número 19, que o Senhor do alto, do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Então Deus desceu do santuário, né? A glória desceu à terra, no cenáculo, a glória desceu. Deus edificou a Sião, manifestou a sua glória, ouviu a oração dos discípulos. Nós falamos desse evento, um povo foi criado naquele dia, com esse evento. Deus baixou a sua glória nesse dia, né? E aí, versículo 20, para ouvir os gemidos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado, em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Então, por que Deus manifestou lá? Para o povo anunciar em Jerusalém, Judéias, confins da terra, a glória de Deus, a glória, o testemunho de Jesus. Então, um salmo profético. Versículo 22. Quando se reuniram os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Então, o povo ali se reuniu. Deus manifestou a sua glória para anunciar em Jerusalém, anunciar em Sião a glória do Senhor, o louvor do seu Deus. Amém, irmãos? Então, nós fomos criados. Uma nova dispensação foi criada quando o Espírito Santo desceu. A igreja. A igreja foi criada para manifestar entre os povos a glória do seu reino. Amém? Continuando aí, segundo tópico, como costumam falar, a hora aqui passa mais rápido que a hora aí. A hora aqui voa. Né? A hora aí parece que não passa, mas aqui a hora passa voando. Vamos lá, segundo tópico do nossa revistinha. O propósito do Pentecoste bíblico. Vimos a natureza do Pentecoste, agora por que Deus derramou o Pentecoste? Por que Deus derramou o seu Espírito? Primeiro, promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som, ou o vento e o fogo, ocorridas no Pentecoste, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecoste, eles também magnificavam a Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito dá bem graças. Logo, o fogo pentecostal promove
o verdadeiro louvor. Amém? Então, o fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. O que isso quer dizer, irmãos? Não é uma adoração somente no templo, é uma adoração de vida, né? Porque não adianta a gente falar em mistérios, profetizar, entregar revelação, né, ser usado por Deus, se nós não temos testemunhos de vida por onde nós passarmos, por onde nós andarmos. Então, o Pentecostes tem que promover uma mudança de vida na minha vida e na sua vida. Pentecostes verdadeiro é transformação de vida. Pega a vida de Pedro, antes do Pentecostes. Uma pessoa insegura, uma pessoa impetuosa, uma pessoa que negou Jesus 3 vezes, né? Tanto é que ele é chamado de Simão. Simão, Simão, quando tu converteres, fortalece teus irmãos. Ele não era convertido, andava com Jesus, viu os milagres de Jesus, ceava com Jesus, ceou a última ceia com Jesus, mas não era convertido. Aí veio o Pentecostes. A vida de Pedro mudou da água para o vinho. Ele foi perseguido, não negou mais Jesus. Ele foi preso. No final da sua vida, ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo do que ser crucificado como Cristo, porque não era digno de morrer como seu mestre. Então a vida dele mudou. Ele foi preso por Herodes. Ele não negou Jesus, a igreja orou incessantemente, Deus enviou o seu anjo e libertou Pedro da cadeia. Então a vida dele mudou. Então a adoração é mudança de vida, né? Não adianta eu chegar aqui, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te glorifico, né? E lá fora fazer só coisas que só Deus abomina. Então a adoração é mudança de comportamento, né? E muitas pessoas pegam no pé do pentecostal por causa disso, né? Porque o pentecostal busca muito poder, mas não busca a santificação, né? E a Bíblia declara em Mateus 7, 21 a 23. Naquele dia, muitos hão de falar, Senhor, em teu nome profetizava, em teu nome fazia milagre, em teu nome expulsava demônios, mas apartai de mim, vós que praticais iniquidade, que eu nunca vos conheci. Então, ser famoso não é ser conhecido no YouTube, no Instagram, no Facebook. Ser famoso é ser conhecido por Jesus. A maior fama é nós sermos conhecidos por Jesus. Naquele dia, vinde, porque eu te conheço. Pode entrar no meu reino, porque eu te conheço. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo de tudo, né? Suando a camisa para adquirir seguidores no seu Instagram, no seu YouTube, né? Para adquirir fama. Quanto mais tem seguidores, mais dinheiro ganha, né? Quanto mais tem seguidores no Instagram, no YouTube, mais dinheiro ganha. E aí não é conhecido diante de Jesus. A maior fama é ser conhecido pelo Mestre. Eu te conheço. Eu sei que tu és. Eu sei que tu és. Eu sei, pode entrar no meu reino, pode entrar no meu gozo, porque você foi fiel a mim. Amém? Isso que é fama, irmãos. Lute para ser conhecido por Jesus. Lute para ter a fama no céu. O Senhor falou para os discípulos, não se alegre, porque os espíritos se submetem. Se alegre, porque vossos nomes estão arrolados no céu. Isso que é fama, irmãos. Isso que é privilégio. Isso que é garantia de entrar no céu. Você pode dar glória a Deus bonito para o Senhor nessa manhã? Amém, irmãos? Segundo tópico, ou melhor, segundo ponto do segundo tópico. Para que existe o Pentecostes? Por que o Espírito Santo foi derramado? Primeiro, para promover uma verdadeira adoração. Segundo, para poder para testemunhar. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, a grande tribulação, né? Muitas pessoas falam, né? E hoje em dia muitos pregadores da internet pregam, né? E nós aprendemos aqui com o nosso pastor que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação, tá bom? Hoje você vê muitos pregadores pregando que a gente vai ser arrebatado durante a grande tribulação, no final da grande tribulação. Aí muitas pessoas falaram para mim uma vez, né, conversando com algumas pessoas que creem nisso, falaram, pastor, não tem nada a ver isso não. A minha fé é que eu vou ser arrebatado. Não importa se vai ser antes, não importa se vai ser depois, se vai ser durante, o que importa é que eu vou ser arrebatado. Eu falei, nada disso. O Senhor falou para o centurião, seja feita conforme a tua fé. Se você quer que vai ser arrebatado durante a grande tribulação, você vai ficar. E você vai passar pelo período da grande tribulação. Se você quer que vai ser no final da grande tribulação, você não vai ser arrebatado, porque é conforme a tua fé.
Se você não crê no arrebatamento antes, como é que Deus vai te levar antes? Então, irmãos, a fé anda junto. Se não é verdade, se não tiver acordo. Como andarão dois juntos, se não tiver acordos entre eles? Muitas pessoas dizem, não tem nada a ver, não, pastor. A minha fé, eu vou ser arrebatado, não importa se vai ser antes ou depois. Não. Se você não quer que vai ser antes, você vai ficar. Que seja feita conforme a tua fé. Então, se a gente crê errado, vamos praticar errado. Por isso que o nosso pastor tem cuidado com o púlpito. Se você crê de uma forma errada, você vai pensar de uma forma errada e vai agir de uma forma errada. E a tua salvação vai ser comprometida. Então, por isso que o nosso pastor zela pelo púlpito. Porque a nossa salvação está em risco. Se você ouve e pratica errado, a tua salvação está comprometida. Então, precisamos ouvir a palavra certa e praticar o mandamento certo, para sermos arrebatados no dia e a hora certa que o Senhor marcou para a igreja. Amém? Então fique com a palavra de Deus, fique com o que a igreja tem ensinado. A igreja tem ensinado a verdade. Amém, irmãos? Continuando. Ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecoste não foi dado para que os crentes, se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo, né? Então, o Pentecoste, irmão, não é para nós vivermos uma vida isolada, porque o Pentecoste gera testemunho, né? Então, não adianta somente dar testemunho na igreja, eu tenho que dar testemunho lá onde eu moro, dar testemunho onde eu habito, onde eu frequento. É esse testemunho que o Espírito Santo nos capacita, né? Nós terminamos, pela graça do Senhor, nosso estágio, nós terminamos na quinta-feira, né? E ontem, na sexta-feira, ficamos o dia todo entregando o relatório, de 8h30 da manhã até 10 da noite, por isso que não viemos na formatura Casado para Sempre, né? Tem que entregar relatório estágio 1, estágio 2 e estágio 3, né? Durante 1 ano e meio fizemos estágio. Aí um dia você tem que entregar o relatório todinho, desses 1 ano e meio todinho, né? E ontem, aí sexta-feira ficamos o dia todo entregando o relatório. Mostrei até meu pastor, tirei a foto, mandei para o meu pastor. Meus irmãos, era uma pilha assim, né? Estava assim, uma pilha assim de papel, que você tem que anotar toda a atividade que acontece, anotar tudinho, escrever, depois você tem que enviar aquilo tudo. 1 ano e meio escrevendo, e 1 ano e meio tem que mandar em um dia só. Aí, irmãos, no estágio foi uma benção. Muitas pessoas falaram para mim, olha, cuidado com os jovens do ensino médio, que eles são terríveis. Botaram terror na gente, em mim e na Aline. Mas, irmãos, assim, eu gostei muito dos jovens, pelo menos na escola que nós fizemos estágio, os jovens do ensino médio. Gostamos bastante, né? Irmãos, eles eram um amor. Claro que tinha sua rebeldia, né? Eles tinham lá, né, sua idade. Mas, irmãos, que coisa linda. Eles não queriam que a gente terminasse o estágio, não queriam que a gente fosse embora. A professora não queria que a gente terminasse o estágio, não queria que a gente parasse, né? Foi uma coisa linda, irmãos. A gente deu aula para eles, né? E nós demos aula para eles, falamos que a gente era casado. Aí os jovens, pô, vocês são casados? Aí começaram a falar as meninas, eu quero ter um marido assim. Aí o jovem, quero ter uma esposa assim. É o testemunho, porque muitos em casa não têm o testemunho do pai e da mãe. Você sabia que tem jovens que falaram para a gente, eu prefiro ficar na escola do que em casa, porque em casa, chega em casa, só tem briga, só tem confusão em casa. Meu pai, às vezes, dorme no sofá. Eles contam mesmo, eles falam tudo que acontece em casa, né? Meu pai, às vezes, dorme no sofá, porque minha mãe não deixa ele dormir na cama. Que eles brigam muito. Eles contam tudo, irmãos. Eles falam tudo, né? Então, irmãos, que bênção. Nós terminamos de dar aula para eles, irmãos. Eles aplaudiram a gente. Para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Eles aplaudiram, irmãos. Eu fiquei maravilhado com eles, né? Eles se levantaram, vieram abraçar a gente. Perguntaram, vocês são cristãos? Somos. Eu falei, sou pastor. Nós somos líderes dos jovens. Vocês, amamos vocês. Aí começaram a falar, amamos vocês, gostamos muito de vocês. Não sai daqui não, não pode dar aula para a gente não. Irmãos, é uma coisa linda, irmãos, né? O testemunho não é nós, não somos nós, é Deus. Nós oramos por eles, intercedemos, porque eles estão faltando para eles, é amor, é a carência de amor. Eles não têm amor em casa, o pai não dá amor, a mãe não dá amor, só cobra, então estão carentes.
Por que eles estão rebeldes? Porque quer demonstrar a ausência de uma coisa, faltando alguma coisa. Por isso que o jovem é rebelde, que ele está faltando alguma coisa na vida dele. Quando ele encontra essa coisa, ele sossega. Aí eu falei assim para a menina, poxa, vocês são maduros, né? Vocês são quietos. Aí a menina, né, que até evangelizei ela, que era cadeirante, ela falou para mim assim, não, você está enganado. Aqui parece até um maternal, eles são muito levados. Mas quando eles gostam de um professor, eles ficam quietos, eles não fazem bagunça. Eu falei, é mesmo? Isso é o terceiro ano do ensino médio, né, o chamado terceirão. Eu falei, é mesmo? É, eu falei, glória a Deus, glória ao Senhor. Então, irmãos, é o testemunho, né? É o testemunho, eu falei para eles, olha, a gente vive junto, eu e a Aline, a gente dorme junto, a gente é casado, vive junto, trabalha junto, faz estágio junto, faz faculdade junto, faz tudo junto. Aí o jovem, eu quero ter uma mulher assim, quero ter um marido assim. Quero fazer tudo junto com ele, quero fazer tudo junto com ela. Então, irmãos, esse é o testemunho. Se a gente se ocultar aqui dentro, como é que as pessoas lá fora vão ver a glória? Né? Como é que eles vão ver Deus em nossas vidas? Através do testemunho. Eu nem preguei para muitos, preguei para poucos. Né? As turmas são grandes. Tem turma de 48, tem turma de 41, tem turma de 38. São muito jovens, é uma turma grande, são turmas grandes. As salas são enormes, né, da escola. Mas estão carentes, estão precisando de Jesus. E se a gente se ocultar, como é que eles vão ver Cristo? Então o testemunho é isso, irmãos. Não é testemunho de você somente pregar, mas o testemunho com vida, né? Você mostrar amor, é isso que estão precisando, né? Estão carentes do amor de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá, porque o tempo não para, como diz aí, né? Amém, irmãos? Continuando aqui, a igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita do poder para testemunhar. De fato, é isso o que acontece depois do Pentecoste, amém? O que acontece depois do Pentecoste é a mudança de vida, é a transferência de vida de Cristo para mim. Cristo passa, o Espírito Santo é vida, né? Ele passa a sua vida para mim e para você através do Espírito Santo. É a vida com Deus, né? Terceiro e último tópico aí para a gente encerrar. Características do Pentecoste bíblico. Uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo, dos crentes. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra e que seus nomes estavam arrolados nos céus. Eram, portanto, crentes. Então, só pode receber o Espírito Santo, como nós falamos aqui, quem é crente, tá bom? Tem que ser convertido. Continuando. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. O Pentecoste bíblico é, por consequente, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu a bênção pentecostal. Vamos a Efésios capítulo 1 rapidamente. Uma coisa é salvação, amém? Outra coisa é batismo do Espírito Santo. Nós diferenciamos dos tradicionais em que a igreja tradicional crê que quando a pessoa recebe Jesus, ela é selada e ao mesmo tempo batizada. É um erro, porque são experiências distintas e separadas. Primeiro eu sou salvo para depois ser batizado. Amém, irmãos? Nós diferenciamos dos tradicionais porque nós cremos que são experiências distintas. Uma coisa é o selo, outra coisa é o batismo, tá bom? Efésios 1, versículo 13, né? Todos conhecem esse texto. Diz assim, 13 e 14. Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, uma coisa é selo. Eu ouvi, criei na palavra, fui selado. Agora, vamos lá, capítulo 20 de João. Evangelho segundo João,
capítulo 20. Antes do Senhor derramar o Espírito Santo, ele soprou o Espírito sobre os discípulos, tá? Selando os discípulos com o Espírito Santo. João 20, versículo 19. Em diante. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Naquele momento eles foram selados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1. Agora eles vão receber o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Agora ele vai falar de uma outra experiência, que é o batismo. Ele não falou lá em João sobre o batismo, ele falou sobre o sopro, ele soprou, né? Começando e comendo com eles, diz assim, determinou, Atos 1, versículo 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, uma coisa é selo, outra coisa é batismo. E Atos 2, todos conhecem a passagem, versículo 1 em diante, eles foram batizados no Espírito Santo, amém? Primeiro eles foram selados, o Senhor soprou nele o Espírito, depois foram batizados. Então, uma coisa é selo, outra coisa é batismo, tá bom? Então, quem é salvo está pronto para receber o batismo no Espírito Santo, tá bom, irmãos? Continuando aqui, segundo ponto do terceiro tópico, uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas. Então, a evidência do batismo é o falar em línguas. A pessoa sentiu um arrepio, ficou lá balançando, não falou línguas, não foi batizada, né? A evidência do falar línguas é o batismo no Espírito Santo, irmão? Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas, tá bom? Então, se você quer saber se uma pessoa é batizada, vê se ela fala em línguas. Se ela falou línguas, ela foi batizada no Espírito Santo. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidência do batismo no Espírito Santo se segue. Contudo, o falar em línguas não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Rapidamente, Atos 10, para a gente poder ver essa evidência. Atos 10, versículo 44 em diante, na casa de Cornélio, né? Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que eram judeus, né? Que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Versículo 46, a evidência. Pois o ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Este, que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então a família de Cornélio foram batizados primeiro no Espírito Santo, para depois descer as águas, né? Não existe uma ordem. Eu, no meu caso, também fui batizado no Espírito Santo antes de descer as águas. Eu tinha 10 dias de convertido, né? Nosso pastor estava ministrando, na época era o Rony, né? Ele falou para a igreja: para tudo. Ele falou: pastor, Deus manda o senhor tocar nas pessoas. A igreja era lá embaixo, né?
Eu estava ali na galeria, ali em cima. Aí o pastor começou a tocar. Quando ele tocou em mim, não vi mais nada. Comecei a falar em mistérios. Eu tinha 10 dias de convertido. Isso foi 1º de agosto de 98. Só fui descer as águas dia 15 de agosto de 98. Né? Então não existe uma ordem. Eu converti de todo o meu coração. O Espírito Santo desce, como nós vimos, quando a gente se converte. Peguei a camisa do Botafogo, queimei a camisa do Botafogo. Não queria mais saber do Botafogo, não queria mais saber de nada. Depois você vai amadurecendo, você, né, se converte com aquele fervor, aí você fica radical. Depois você vai amadurecendo e vai vendo que é bem assim, né? As coisas são mais equilibradas. Mas no primeiro amor você é radical. Eu fui radical, queimei a camisa do Botafogo, queimei as camisas que tinha lá do Bad Boy, né? Hang Loose, fui queimando tudo, irmãos. Tudo que... música de pagode, samba, funk, fui queimando tudo, me converti mesmo, né? Da noite para o dia. Vinha toda segunda para o discipulado, terça, no culto, na época das senhoras, né? Depois, o pôr de pregação em Xerém, estava lá, Xerém, fui para Xerém com o nosso pastor, né? Quarta-feira, culto de oração. Quinta, tinha uma consagração de 6 da manhã às 6 da tarde, no período de 2 horas, cada consagração. Cada hora ficava alguém aqui dirigindo, né? O culto na noite de cura e libertação. Vim na quinta, vim na culto, à noite, culto, cura e libertação. Vim na sexta, na mini vigília, de 11 às 3. Vim no sábado, no culto jovem. Domingo de manhã, vim na escola bíblica. E à noite estava no culto. 10 dias, irmãos. Fui batizado no Espírito Santo. Passei a semana todinha na casa do Senhor, buscando somente a Deus. Em casa, lendo a Bíblia e orando. Irmãos, quando eu cheguei aqui na igreja, o Senhor derramou com o fogo dele sobre a minha vida. Respondeu a minha oferta com fogo. Você quer poder? Tem que renunciar. Né? Renunciar a carne, renunciar à vontade, renunciar ao Flamengo, renunciar ao Botafogo, renunciar ao Fluminense, renunciar ao Vasco. Né? Aí é fácil renunciar ao Vasco, né? Quando respeito os vascaínos, aí é fácil renunciar, né? Mas, irmãos, né, a gente tem que renunciar à carne, não é fácil não, né? É a vontade minha, não pode ser feita, a vontade tem que ser feita do Senhor. E aí quando você faz isso, irmãos, se prepara, que vem fogo de Deus sobre a nossa vida. Não vi mais nada, tinha 10 dias, quando eu olhei assim, a igreja estava lotada, foi um domingo. Toda a igreja olhando para mim. Eu falei, Jesus, eu pequei. O que eu fiz? Né? Qual é o meu pecado? Irmãos, é a alegria do Espírito Santo. Quando você alega, por isso que a Bíblia fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu alego o Senhor, Ele alega a minha vida. Ele me dá forças para prosseguir. Amém, irmãos? Último ponto do terceiro tópico para nós encerrarmos. As línguas e o amor. A evidência, então, do batismo é o falar línguas, tá bom? A evidência física inicial ou o sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi um grande amor, né, uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo, porque o amor é fruto, tá bom? O falar em línguas é dom. Claro que os dois caminham juntos. Eu não posso ter dom se não tiver fruto. Você lá está vazia. Então eu tenho que ter dom e eu tenho que ter fruto, né? Pelo menos um gomo do fruto tem que ter. Pastor, não tenho gomo nenhum, então está mal para você. Começa a pedir a Deus algum gomo aí. Porque é como a tangerina. A tangerina tem vários gomos, mas é um fruto só, né? Então é o fruto do Espírito que manifesta em vários aspectos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Fidelidade. Então pede para Deus, Senhor, me dá fruto do Espírito. Pede dom, mas também pede fruto. Pastor, não tenho paciência. Começa a pedir a Deus. Eu já vou colocar aquela pessoa do teu lado para você ter paciência. Aquela pessoa abençoada. Aquela mala de papelão cheia de pedra, molhada e dia de chuva para tu carregar. Aí tu vai ter paciência rapidinho, né? Senhor, não tem longanimidade. Começa a orar, Senhor, alonga meu pavio, longanimidade, me dá longo, ânimo longo, me dá, Senhor, pavio longo. Começa a orar. Me dá mansidão, não tem mansidão não, tu é brabo, né? Começa, Senhor, amansa a minha vida. Começa a orar, Senhor, me dá mansidão, né?
Moisés foi manso na casa da sogra. Vai para a casa da sogra que tu vai ficar manso rapidinho. 40 anos na casa da sogra, Moisés virou o homem mais manso da terra. Aleluia. Rapidinho ficou mansinho, mansinho. Amém? Quer ficar manso? Esposa, leva o marido para casa da sogra. Aleluia. Leva o maridão para casa da sogra, vai ficar mansinho rapidinho. Vai amansar o leão, vai virar um cordeiro rapidinho. Aleluia. Por que eu sou manso? Fiquei muito tempo na casa da sogra. Estou brincando, amém? Aleluia. Só para descontrair um pouquinho. Aleluia. Passei muito tempo, uma temporada longa na casa da sogra. Por isso que eu fiquei manso. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém? Para a gente encerrar. Aleluia. Paulo, por exemplo, disse: o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, em que foi dado. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Amém, irmãos? A conclusão para nós encerrarmos. Então, pede Deus fruto e pede Deus dom também. Amém? Os dois caminhos juntos. Conclusão, como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. O Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Existem, então, 3 tipos de batismo. Batismo no corpo, aceitei Jesus, sou inserido no corpo. Batismo nas águas, né? A gente é sepultado conforme a morte de Cristo. E o batismo no Espírito Santo, amém? Então, os 3, batismo, corpo, água e Espírito Santo. Cujo o nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. Como eu falei, então, a palavra é importante de pregar, mas o testemunho fala mais alto que as minhas palavras. Né? O testemunho fala mais alto que 1000 pregações. Então, precisamos testemunhar. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Chegamos ao fim de mais uma lição. Bem, espero que os irmãos possam ter aprendido um pouquinho mais nessa manhã. Bem, meu pastor querido, em nome do Senhor Jesus.